Oi, paz e graça, tudo bem? Meu nome é Raíssa Andrade, eu tenho 27 anos e eu sou radical da Base 5 da AGI em Brasília, no Distrito Federal, desde agosto de 2017. E a minha edição foi a edição 51 do Impacto Radical aqui. Esse mês a gente está falando muito nacionalmente sobre depressão e combate ao suicídio, que é um mês especial para isso, que a gente tem falado nos últimos anos, que é o Setembro Amarelo. Então, a convite da AGI, eu tô aqui para compartilhar um pouquinho do meu testemunho de vida com vocês. Então, vamos lá? Eu sou cristã há 22 anos, mas eu não nasci num lar cristão. Os meus pais eram de outra religião. A minha mãe era kardecista e o meu pai era do candomblé. Porém, quando eu tinha 5 aninhos de idade, minha mãe recebeu um convite para visitar uma igreja evangélica. E nesse dia, ela recebeu a palavra do evangelho e ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E eu sempre acompanhei minha mãe em tudo que ela fazia. Comecei a viver esse universo da igreja cristã desde os meus 5 anos de idade. Aos 7 anos, eu tive a minha própria experiência pessoal com Jesus e me converti a Ele desde então. E comecei a me envolver na obra, e comecei a me envolver com ministérios, e comecei a me envolver com tudo que eu podia estar envolvida dentro de uma igreja. Desde que eu nasci, ou desde que eu me entendo por gente, eu vi os meus pais se separando e voltando várias vezes. O meu pai tinha problema com alcoolismo, e muitas dessas separações envolvia polícia, envolvia agressões físicas, agressões verbais. Meu pai, muito descompassado por causa da bebida, ele quebrava as coisas dentro de casa. E de tempos em tempos, os meus pais, eles voltavam. Minha mãe tentava restaurar o casamento de todas as formas ali, sendo orientada pela igreja, enfim. Numa dessas separações deles, aos 9 anos eu comecei a sofrer abuso sexual dentro da minha casa. Abuso sexual e psicológico, porque eu me sentia culpada, eu tinha medo de contar para alguém, porque eu era muito ameaçada. E esse meu abuso sexual e psicológico, ele durou 4 anos, dos meus 9 aos meus 13 anos. Quando eu fiz 13 anos e eu comecei a entender e, enfim, o que estava acontecendo, eu ameacei o meu abusador e disse que se ele triscasse em mim mais uma vez, eu ligaria para a polícia. Eu não contaria para o meu pai nem para minha mãe, eu ligaria para a polícia. E desde então, nunca mais ele triscou em mim. Porém, esses 4 anos me gerou várias sequelas na minha personalidade, na formação do meu caráter. Eu desenvolvi uma dificuldade muito grande para criar laços, para fazer amigos, para conversar com outras pessoas. E isso resultou em muitas situações ruins na minha vida, situações de solidão mesmo, situações em que eu me vi sozinha, sem amigos, sem ninguém, onde eu me sentia culpada novamente. Numa dessas voltas dos meus pais, aos 18 anos eles resolveram se separar mesmo. Eu estava no 6º semestre da faculdade e foi quando as coisas começaram a realmente piorar. Em 2013 eu estava já no 7º período do meu curso e eu conheci um rapaz, só que os dois eram muito imaturos para desenvolver um relacionamento e isso começou a me fazer muito mal. Foi quando eu comecei a entrar em depressão, por causa do excesso de bagagem que eu já tinha. E para quem tem depressão sabe que até a mais pequena situação é motivo pra gente entrar numa tristeza profunda. E aquele início de relacionamento conturbado e sem maturidade foi um gatilho para muitas coisas da minha vida e da minha infância virem à tona. Em julho de 2013, quando eu estava entrando no último semestre da minha faculdade, eu morava só com a minha mãe e nós descobrimos que ela estava com câncer de colo de útero e precisava fazer às pressas uma cirurgia para remover o útero. Minha mãe precisou fazer quimioterapia, radioterapia e ela, nesse sentido, não conseguiu mais trabalhar. E eu tive que procurar um emprego assim e esse meu emprego começou a sustentar a minha casa. Foi então que eu precisei fazer uma escolha: terminar o meu curso ou ajudar minha mãe em casa. E a escolha que eu fiz foi de ajudar a minha mãe, obviamente, mas essa escolha me gera consequências até hoje. Eu tive que abrir mão de um sonho que estava tão perto para poder ser a base da minha casa naquele momento. E foi bem difícil. Em 2014, quando nós já achávamos que estava tudo bem e que
ela já estava no final do tratamento dela, eu recebi uma notícia de que o meu pai, ele tinha sofrido um princípio de derrame por causa do excesso de bebida. Meu pai não andava, meu pai não falava, meu pai não conseguia fazer nada sozinho. E a minha mãe, muito generosa, pegou meu pai no hospital e levou ele para dentro da nossa casa para cuidar do meu pai. Foi quando eu realmente fiquei muito magra. Muito magra. E sempre tive que manter o sorriso no rosto, porque eu não conseguia me abrir para ninguém. Então ninguém sabia o que estava acontecendo na minha vida, e muitas vezes quando eu estava com a cara fechada, eu sempre era muito reprimida por isso, não tinha muito com quem conversar, com quem me abrir. Mas em 2015, o meu pai, ele veio a falecer alguns dias antes do meu aniversário. E foi quando realmente foi bem pesado para mim, porque eu comecei a me sentir culpada como cristã de não ter falado a verdade para meu pai, de não ter pregado Cristo para o meu pai. E por muitos meses eu falei, meu pai tá no inferno e a culpa é minha. No final de 2016, o relacionamento com a minha mãe já estava bem difícil. Como eu falei, um dos resultados dos meus abusos de infância foi a minha autodefesa, e isso afastava as pessoas de mim, e eu era muito agressiva, muito ignorante, gritava mesmo, e eu não me orgulho disso. Em 2016 a minha mãe me expulsou de casa e eu saí, e foi horrível. E quando eu comecei a morar sozinha, até a metade de 2017 foi muito difícil, foi o ápice da minha depressão. Um dos picos mesmos que eu me lembro foi uma crise que eu tive em que eu queria morrer. E eu comecei a bater a minha cabeça na parede muitas vezes, porque eu queria sofrer um traumatismo craniano, porque eu queria esquecer, porque eu queria morrer. Porque pra mim a solução era morrer. Ia ser mais fácil pra todo mundo. Em 2017, em agosto, eu fui pro Impacto Radical. E ali foi onde aconteceu a minha primeira primavera. Eu consegui liberar perdão na vida de todo mundo, inclusive na minha. Eu liberei perdão para os meus pais, eu liberei perdão para o meu abusador, eu liberei perdão para o meu namorado, porque o nosso início foi muito conturbado. Eu liberei perdão na minha vida, de não me culpar mais em relação a tudo que eu já tinha vivido. E foi a partir dali que eu consegui reviver. Em agosto de 2017 foi quando a primavera chegou na minha vida pela primeira vez. Em 2017 eu fiquei noiva, em 2018 eu casei. Quando foi no final de 2018, eu comecei a sofrer pressão psicológica de novo por causa do lugar onde eu trabalhava. E foi quando o Senhor me deu essa canção. Uma canção de esperança, uma canção que me trouxe paz, que é a canção da primavera. Na verdade, Ele não me deu uma canção, Ele me deu uma oração. Eu escrevo muito pro Senhor. E eu comecei a desabafar com Ele em carta. E eu falei pra Ele, sabe, Pai? E eu queria falar, tá difícil, eu quero morrer, não vai dar certo. Só que o Espírito Santo ora por nós. Então, o Espírito Santo me compeliu a escrever outra coisa. O Espírito Santo me fez escrever, sabe, Pai? Ainda que os dias estejam secos e infinitos, eu me lembrarei de Ti. Me lembrarei que o Senhor veio em forma humana e sofreu tudo isso que eu estou sofrendo. E o Senhor venceu para me mostrar um modelo de como vencer também. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso a gente vai vencer também todas as nossas dores, todos os nossos invernos, todos os nossos desertos. Isso é promessa do Senhor. E Jesus disse, tem de bom ânimo. Ele falou, Ele não mentiu. Jesus não mentiu em nenhum momento. Ele disse que nós teríamos e nós viveríamos aflições. E Jesus falou, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu te mostrei como se vence. Segue os meus passos que você vai vencer também. Foi quando o Senhor me deu essa canção. Eu estava vivendo um outro inverno, um inverno diferente, mas era um inverno, era difícil para mim. E o Senhor me deu essa canção e ela ministrou muito ao meu espírito. Até que eu falei, 2020 vai ser o nosso ano, 2020 vai ser incrível, 2020 vai ser sensacional. É o ano que a gente vai voar, 2020 é incrível. E em 2020 veio a pandemia.
E a depressão, ela quis voltar. E eu me vi muito amargurado, muito chateado. Meu casamento estava abalado, a minha fé estava abalada, estava tudo abalado e eu só conseguia questionar Deus. Até que então, o Senhor me lembrou dessa canção e Ele falou assim: eu quero que você coloque ela para todo mundo ouvir. Eu quero que você grave ela com os recursos que você tem, para que todo mundo escute. Graças a Deus, eu já recebi alguns testemunhos dela e são testemunhos que deixam meu coração muito quentinho. Porque ela foi gerada em momento de dor, ela foi gerada com lembranças do passado de dor, mas ela foi gerada para o Espírito Santo me trazer esperança e trazer esperança também para, sei lá quantas pessoas já se sentiram encorajadas ouvindo essa canção. Não importa se você está no seu 20º inverno, se a primavera chegou 19 vezes, ela vai chegar 20 vezes. Tá tudo bem. A nossa vida é feita de tempos e estações. E do mesmo jeito que a primavera começa, ela termina. Mas do mesmo jeito que o inverno começa, ele termina. Então confia no Senhor e descansa no Senhor, porque a primavera ela vai chegar na sua vida. Sabe? 2020 não acabou. O ano ainda tá difícil. Tá difícil pra mim também. Eu ainda tenho meus receios e os meus medos. Mas o Senhor, Ele tem gerado em mim uma primavera. Em maio desse ano, nós descobrimos que nós estávamos grávidos, esperando um bebê. E a gravidez, ela traz com ela muitos bônus, que é de gerar uma vida, mas também muitos ônus. Os meus medos, os meus anseios, eles triplicaram. As dificuldades, elas aumentaram. O medo do amanhã, ele existe. A gente está vivendo em períodos muito difíceis para todo mundo. Mas o Senhor tem gerado em mim uma primavera. Tem dias que tudo vai dar certo. Na minha cabeça tudo vai dar certo, mas tem dias que vai dar tudo errado. A vida do cristão é como relatórios de batimentos cardíacos. Altos e baixos. Tem dias que você vai estar muito feliz lá no alto, mas tem dias que você não vai estar tão assim. E assim como em mim o Senhor tem gerado uma primavera, eu quero profetizar na sua vida que a primavera ela seja gerada também dentro de você. Para que você tenha esperança de que ela vai chegar e você vai sorrir. Eu oro para que o Senhor traga à sua memória o que te traz esperança. Sabe o que o Senhor traz à minha memória? Cara, você já viveu tanta coisa. Você é forte. Você vai passar por isso de novo. Confia. Eu tô te ensinando coisas novas. A primavera ela tá sendo gerada dentro de você. E ela vai chegar. Em nome de Jesus. Olha, minha pequena primavera vai chegar. Deus te abençoe. Sabe, Pai, ainda que os dias sejam secos e infinitos, me lembrarei de Ti. Sabe, Pai, ainda que a ferida se espalhe, a dor aumente, confiarei em Ti. Sabe, Pai, ainda que a noite seja longa e o medo se apresente, me apegarei em Ti, me apegarei em Ti. Se a ordem ter bom ânimo, crerei e descansarei, porque sei que vencestes tudo e eu também vencerei. Tua graça
louvará.